Nesse segundo vídeo, eu vou apontar alguns aspectos da geografia econômica, tá? Do setor sucroenergético. Vou dar continuidade aí ao assunto abordado anteriormente. Então vamos lá. Sobre o setor sucroenergético no espaço. Então eu vou citar alguns trechos de textos, informações que eu tive na literatura, né, sobre geografia econômica e discorrer sobre eles, né, relacioná-los eles a esse setor. Então, assim, no vídeo anterior eu falei que, ao contrário de muitas indústrias que foram instaladas nas cidades, né, aproveitando a proximidade com a mão de obra, mercado consumidor, questão, a logística também, que eu acho que eu não citei, né, disponibilidade de vias de transporte, né, ferroviário, rodoviário. Então, assim, eu encontrei esse trecho aqui, olha só. O espaço industrial se organiza de modo diverso do agrícola, por razões não somente naturais. Ele se baseia em estruturas técnicas originais, cujo impacto sobre a realidade territorial não possui nada em comum com as formas de ocupação do mundo agrícola. Bom, então se ouve muito falar, né, por exemplo, no contexto do distribuição territorial do trabalho, né, foi citado aí nos slides subsequentes, né, vou mostrar daqui a pouco, em que o produto, a matéria-prima produzida nos países subdesenvolvidos e o produto industrializado nos países de primeiro mundo. Mas aqui é o contrário. Por quê? Porque a matéria-prima tem que ser produzida, ou melhor dizendo, o produto pronto tem que ser produzido no mesmo lugar da matéria-prima por conta do seu caráter altamente perecível, né? Então, nós estamos falando da cana. Então, assim, no setor sucroenergético, o espaço industrial se organiza da mesma forma do agrícola, porque um depende do outro, tá? É muito raro, para dizer raríssimo, ver, por exemplo, alguém produzindo cana-de-açúcar sem o consentimento da indústria de processamento da cana, tá? Ou melhor dizendo, é dificílimo ver a, a produção agrícola da cana dissociada com a produção do açúcar, tá? Ou produção de etanol. Tá? Então, assim, salvo raras exceções, né, a cana ser usada na produção de bebidas ou ser colhida para ser consumida in natura, né? É muito raro. E não se vê o mercado disso, né? Mercado, pelo menos no Brasil, né? Nas feiras vendendo um saquinho de cana. Eu já vi fotos assim fazendo isso na China, tá? O espaço industrial é ao mesmo tempo concentrado e universal, é descontínuo e ao mesmo tempo organizado com feixes de relações. Com respeito à ocupação agrícola dos continentes, a indústria provoca consideráveis mutações, valoriza porções de espaço que antes estavam fora do ecúmeno ou, ou às suas margens. A diferença do espaço agrícola, que é contínuo, e espaço industrial é descontínuo. Tá. Então, o que se observa, por exemplo, atualmente, no Brasil tem quase 400 plantas sucroenergéticas em funcionamento. Muitas delas na região Centro-Sul, a maioria delas na região Centro-Sul, muitas delas no estado de São Paulo. Então, se observa o quê? Um processo bem. Assim, se for pensar local e regional, muitas vezes local, eventualmente regional, é uma indústria concentrada, porque se observa uma indústria e cana sendo plantada, o canavial a um raio de dezenas de quilômetros. Então, fala-se que não é recomendado, por exemplo, transportar cana a uma distância de mais de 80 quilômetros. Vamos colocar mais, até 100 quilômetros, porque fica inviável economicamente. Então, a cana-de-açúcar ela é plantada em regiões próximas a uma planta industrial. Então, aconteceu assim, uns anos atrás, né, de fechar muitas fábricas, onde a cana ela foi deslocada para outras indústrias, salvo aquela situação onde só tinha uma fábrica, né? Então, tem lá vamos supor, interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto, talvez a região de São Carlos, Jaú, por exemplo, tem lá várias usinas na
em alguma impossibilidade da cana ser conduzida para uma usina, é conduzida para uma outra, uma distância de 20, 10, 20, 30 quilômetros, vamos supor. E com o tempo, as usinas estão ficando cada vez maiores, aumentando um pouco essa concentração. Então, se observou, inclusive, muitas usinas sendo fechadas, né? Principalmente aquelas usinas mais antigas, de menor capacidade, tá? E mantendo as usinas de maior capacidade. Então, se observa o quê também? Uma maior produção por usina, associada também a uma maior produtividade no campo. Então, mas mesmo assim, se for pensar no âmbito mais estadual, federal, né, é uma indústria fortemente é, distribuída, apesar que a maior parte da produção de cana no Brasil está no estado de São Paulo. Aí, nesse ponto, ele é concentrada. Mas dentro do interior de São Paulo, assim, aquelas regiões que eu falei, que eu citei, ela é bem desconcentrada, tá? Então, mas, por exemplo, o mercado do açúcar, como o mercado de muitos produtos mundo afora, ele é forte, está fortemente concentrado, né? Fortemente dependente das condições climáticas e econômicas do Brasil. Por quê? Porque o Brasil que domina o mercado mundial do açúcar, além de ser o maior produtor de cana por muito tempo, né? Atualmente, eu estou gravando esse vídeo em 2023, atualmente é o maior produtor de açúcar do mundo, embora teve alguns anos, momentos pontuais, que foi a Índia. Mas é um contexto que eu vou abordar isso bem mais para frente, tá? Então, assim, a ocupação do espaço, a presença, né, da indústria da cana no capitalismo, ela é bem distinta das outras indústrias. Outro ponto, organização do território. Ah, desculpe, faltam uns pontos aqui, né? Tá, a indústria provoca consideráveis mutações, né? Valoriza a postura de espaço que antes estava fora do ecúmeno, tá? Então, assim, o que que seria fora do ecúmeno? Às vezes está num lugar, assim, desabitado, considerado vazio para os padrões aí até do começo do século XX. Por que que eu estou falando isso? O interior de São Paulo, né, até o começo do século XX, a maior parte dele era considerado pelas administrações da época áreas correlatas, né, áreas devolutas, desculpa. Então, assim, apesar da ocupação indígena, para as autoridades na época é considerado terra vazia, como se não tivesse ninguém. Bom, organização do território deriva do capital e do processo, sem dúvida. O investimento, né, no setor sucroenergético se deu inicialmente, né, com o capital oriundo de Portugal e depois, né, houve o acúmulo de capital, outras empresas foram surgindo, assim por diante. E aí, como falei no vídeo anterior, né, o acúmulo do poder, né, da participação, deixa que nem tanto, mas da participação do setor sucroenergético na mão de empresas cada vez maiores, né? Havendo o início do processo de concentração. Embora a concentração do mercado no setor do açúcar, no setor da cana, não é tão grande quanto de outros produtos agrícolas. Culturas como soja e milho estão nas mãos de poucas empresas. Do açúcar, ainda não tanto. Se observa, por exemplo, produção de celulose, poucas empresas detendo aí a maior parte da produção nacional e também mundial. E o território incorpora um capital que deve cumprir completamente com o seu processo de valorização. Bom, o que que acontece? Em alguns lugares do Brasil, né, especialmente no começo no século XVI, a cana ocupou espaço até então não ocupados pelo capitalismo, ou melhor dizendo, eram ocupados por que até o tempo atrás chamava de áreas devolutas, era por espaços ocupados apenas pelos indígenas, enfim. Então, para o capitalismo, sem dúvida, essas indústrias contribuíram para a valorização do espaço, né? E só que em situações assim mais recentes, né, o setor sucroenergético também cumpriu o seu processo de valorização do território pelo fato de ter cultivado cana. Vamos falar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que isso aconteceu muito, ocupar espaços anteriormente ocupados pelo gado bovino. Então, a substituição do gado pela cana contribuiu para quê? Para o aumento do valor da terra. Tá? E o fato de uma indústria, qualquer indústria, ela gerar mais renda e empregos e arrecadação de impostos do que a criação do gado de uma forma extensiva.
Então, por exemplo, alguns hectares de cana gera mais empregos e renda do que os mesmos hectares ocupados pelo gado. Muitas vezes, um gado assim com baixa densidade, mais ou menos uma cabeça de gado por hectare. Embora se fala muito, né, em uma densidade maior, dois, três cabeças de gado por hectare, mas não estão falando de criações extensivas mais modernas. Tá? Então, no Mato Grosso do Sul aconteceu muito isso, processo de valorização em substituição a atividades anteriores. Mas em alguns contextos, alguns períodos de tempo, né, algumas épocas, alguns lugares, houve a valorização devido ao desmatamento, a substituição da cobertura original vegetal pela cana. No estado de São Paulo, por exemplo, aconteceu muito isso, né, face aí ao aumento do mercado do açúcar e até mesmo por conta do proálcool, né, onde também houve substituição de cultivos alimentares por cana, tá? Inclusive acontece como existe, né, literaturas que mostra, por exemplo, até poderia ter colocado aqui, esqueci. Tem uma literatura dentro da geografia econômica que mostra o quê? A cidade, numa região mais central, ela em volta de cultivos agrícolas para fins alimentares, né? Para aquele mercado local, hortifruti, granjeiros também, né? Verduras, legumes, algumas frutas, criação de aves, enfim, para o sustento local. E aí, em volta dela, outros cultivos, e por fim, cultivos visando a grandes mercados, externos àquele pequeno mercado, pensando inclusive em exportação. Porém, o setor sucroenergético, né, a cana, possibilitou que em algumas cidades paulistas, por exemplo, termina o perímetro urbano, já tem cana, tá? Mas antigamente não era assim. Já tinha cana, mas tinha lá os cultivos locais. Também porque houve assim uma concentração de cultivos de hortifruti, concentrando nas mãos aí em grandes fazendas, a distâncias cada vez maiores. Então, assim, apesar da economia de escala do aumento da produção de determinadas culturas agrícolas, ela foi compensada pelo aumento dos custos logísticos. Por quê? Se observa, por exemplo, frutas produzidas a pontos cada vez mais distantes do mercado consumidor final. Por exemplo, tomate. Em vez de ser comercializado nos supermercados de uma cidade, tomate local, às vezes é tomate vindo de outro estado. Bom, o que mais que nós podemos falar? Pelo fato de que o território incorpora um capital que deve cumprir completamente seu processo de valorização. Como se pode notar, diversos capitais podem ter tempos diversos de valorização, mas não é só uma questão de tempos técnicos. Faz-se referência ao fato de que a valorização é um processo total social, é, que depende não só do desenvolvimento das forças produtivas, mas também das relações políticas que se estabelecem entre as diversas classes. Quando se fala de política, podemos dar exemplo de algumas cidades como Rio Verde e Goiás, que restringiu a, a produção canavieira em seu território, sob o argumento de que ela poderia aumentar o desemprego e prejudicar uma atividade anteriormente ocupada, que é o da produção de grãos associado à alimentação animal. Que lá na cidade de Rio Verde tem lá, né, o cultivo de grãos, tem cooperativas, tem indústrias de processamento de carne, enfim. E aí, certamente, que uma cadeia produtiva pode gerar mais ou menos empregos por hectare do que outra. Então, sob esse argumento, eles limitaram a cana. Não apenas lá, mas em outras cidades. Parece que, não lembro que é o nome da cidade, no interior de São Paulo. Ah, lembrei, Jales, onde também teve uma restrição por decreto municipal, tá? Então, assim, a incorporação do setor sucroenergético em um ambiente político, quer dizer, em um território, ela depende muito do ambiente político, muitas vezes aqueles conflitos de direita versus esquerda também. Então, assim, uma determinada atividade econômica, ela contribui para o processo de valorização do espaço, mas até pode acontecer o efeito contrário, tá? Às vezes acontece o efeito contrário, por exemplo, a falência de uma empresa, a fábrica fecha as portas.
Quem que, se for, tiver, por exemplo, uma região apenas uma usina, essa cana vai para onde? Não tem como escoar. Então, depois de um tempo, tem que mudar de cultura agrícola. Ou como também às vezes acontece, por exemplo, no interior de São Paulo, em alguns momentos isso aconteceu, recentes, a substituição da cana pela soja, tá? Por quê? Por conta da desetimi, da descompatibilidade, como se fala, né, da desentrosamento, né, entre o valor oferecido pelo produtor da cana vezes o valor é, demandado, solicitado pela fábrica, pela usina, a ponto, né, de causar absurdos como a fábrica oferecer um valor mais baixo que o custo de produção da cultura agrícola. Imagina, né, o produtor ter prejuízo, gastar 10 e vender por 8, né? Então tem tudo isso. Outra coisa também, ponto de valorização de espaço é o melhoramento da infraestrutura. Como assim? Uma usina sucroenergética, vou falar apenas termos sucroenergético que eu tenho mais moderno, né? Porque quando fala sucroenergético remete ao produto de açúcar, etanol e energia elétrica, ora apenas, dependendo da usina, apenas para o seu próprio uso, ou como as usinas mais modernas, para o mercado de energia elétrica. Por quê? Porque algumas literaturas fala-se muito, inclusive, né, não está errado, setor sucrocoleiro, tá? Então, o fato de ter uma indústria como essa, que é de grande porte, dependendo da interação entre, entre a indústria e o poder público, pode ser que o poder público ele melhore a infraestrutura viária. Vamos supor que em determinado trecho construa-se viadutos, tudo bem, se for para construir viaduto é apenas para conduzir, né, os veículos, caminhões, pessoas para a fábrica. Mas vamos supor que num determinado trecho a estrada é duplicada, gerando benefícios não apenas para a indústria e seus colaboradores, mas também para outros públicos que passam por ela. Como, por exemplo, o público que sai que costuma sair de uma cidade para outra, mora numa cidade, trabalha na outra, mas tem uma usina no meio do caminho. Pode ser que o poder público, sei lá, governo estadual, federal, duplique esse trecho com o argumento de, tudo bem, o público vai falar que é para o benefício da população, mas de uma forma mais interna, né, internalizada, para beneficiar aquela indústria. E também o fato de ter uma usina mais moderna sucroenergética, ela também vai dispor de energia elétrica para a rede, beneficiando não apenas o mercado local, né, as cidades próximas, mas o sistema interligado nacional como um todo. Então, isso aí contribui para quê? Valorização do espaço devido a melhoramento do serviço de transporte, energia, entre outros benefícios que pode ter também, porque por conta de ações como ações de compensação ambientais, às vezes o poder público exige que uma usina, um grande empreendimento, ela retorne à sociedade, gere retorno à sociedade em forma de construção de novas escolas, postos de saúde. Por quê? Às vezes você constrói uma fábrica, uma planta industrial, atrai gente de fora da cidade. É comum que mão de obra mais qualificada venha de fora e parte da mão de obra mais braçal seja da própria cidade ou cidades vizinhas. Então, devido ao aumento populacional que isso pode acarretar, principalmente em cidades muito pequenas, em comparação às grandes indústrias que podem ser instaladas, torna-se necessário construir escolas, postos de saúde, hospitais, sob argumento, tudo bem, né, de atender os funcionários, mas e depois da fábrica pronta? A instalação tem que estar no lugar, né? E pode ser que boa parte desse público, desses colaboradores que terão construído a fábrica, vão continuar direto ou indiretamente na fábrica. O que era antes o pedreiro pode virar, por exemplo, operador de máquina. O que era antes o pedreiro pode virar aí um fornecedor aí, um terceirizado, né? Ou até abrir um restaurante, né, para atender esses funcionários, enfim. Então, é isso. Claro que é um assunto que dá muito pano para manga, né? A instalação de uma grande indústria pode causar impactos negativos também, favelização, mas esse não é o objetivo da nossa apresentação. As transformações do território são um processo complexo ligado ao desenvolvimento das forças produtivas
e das relações capitalistas de produção, bem como as contradições de tal desenvolvimento. Eu acho que eu comentei sobre isso mais ou menos agora há pouco. Tá? As escolhas, que tem escrito errado, as escolhas, a localização, portanto, não segue uma lei tecnológica, mas uma lei social, no sentido que elas são determinadas pela possibilidade, facilidade, de extrair mais trabalho, mais valia. Assim, falar de mais-valia, né? Uma indústria o setor sucroenergético emprega muita gente. É um dos setores que mais emprega no Brasil. Embora, por conta da mecanização da colheita, e certamente, como todas as outras indústrias, modernização dos processos industriais, a geração de empregos diminuiu, de emprego braçal e aumentando de mão de obra qualificada. O que antes era o famoso boia-fria, cortador de cana, agora é principalmente operador da máquina que colhe e do caminhão, né, que está do lado recebendo as canas, a cana cortada, entre outros operadores dentro do setor agrícola. Claro que esse balanço é negativo. Não vou nem, acho que nem vai se pegar alguma referência bibliográfica acerca disso. Por quê? Porque uma colheitadeira de cana, ela substitui trabalho de mais de 80 pessoas. Então, assim, tá tudo bem ainda. A mais-valia não terminou por conta disso, lógico que não. Mas diminuiu, né, a participação da mão de obra mais braçal devido à modernização na agricultura e também, por que não, na indústria, como qualquer outra. Porque o que que acontece? Sobre a mecanização agrícola, né? Ainda não se observa com grande profundidade a semeadura da cana automatizada como se vê na colheita, devido às dificuldades tecnológicas, desafios tecnológicos. Mas a colheitadeira é uma tecnologia que não foi desenvolvida no Brasil. Tem fábricas no Brasil, tá? O Brasil até exporta colheitadeira de cana, mas mais para o mercado latino-americano, talvez africano. Nada impedido de exportar para outros países também, mas a tecnologia é australiana. Tá? Os objetos somente estão no espaço e no tempo por causa das suas relações com os eventos, já que existindo por si só objeto em tempo e sem espaço. Tá? Assim, até agora há pouco eu falei, né, que a cana ela tem um movimento que é diferente das outras culturas agrícolas. Por quê? Porque a cultura de cereais, por exemplo, uma cultura assim temporária, bem efêmera, porque a soja, por exemplo, do plantar ao colher, há um período de poucos meses, até o seu desenvolvimento, talvez 4, 5, 6 meses. Milho, safrinha não é diferente. Agora, a cana tem um ciclo maior, onde você planta, ano seguinte você colhe, e aí depois ele rebrota, colhe de novo, então fica aquele pé, né, aquela planta, por no máximo 5 anos. Isto é, planta, colhe, rebrota, colhe, rebrota, e aí depois de 5 anos faz o que chama de reforma do canavial. Se for pensar aí, planta cana. Mas se vê, por exemplo, em alguns lugares, região de Sertãozinho, Ribeirão Preto, uma rotação de culturas. 5 anos cana, 5 anos cana, 1 ano amendoim, tá? Tanto que a região de Jabuticabal é uma produtora nacional de amendoim. Então, assim, por conta dessa questão agrícola, rotação de culturas, também por conta, né, da desvalorização da cana nos mercados locais, né, e seus concorrentes no mercado global, soja, milho como commodities, pode haver o quê? Uma mudança do espaço. Aí fala também, né, relações com os eventos. Por quê? Mais para frente, no último vídeo, eu vou falar sobre a interferência do governo da Índia na cana em forma de subsídios. Em um ano, os indianos podem plantar cana, no ano seguinte pode ser que estejam plantando, sei lá, arroz, né? E o mercado, assim, o setor agrícola indiano é muito mais volúvel, muda muito mais do que o Brasil. Depois eu explico melhor. Ah, entre diversas condições, o nível de localização é uma das que determina o menor custo de produção e a máxima garantia de lucro. Porque tem questão de custo da terra, qualidade do solo, manejo do solo, clima também, tá? Certamente que o custo de produção em São Paulo vai ser menor do que do Rio Grande do Sul, né? Por quê, né? Porque a produtividade de São Paulo é maior que no Rio Grande do Sul, questão climática.
Também podemos comparar, né, o cultivo da cana em regiões de solo com baixa declividade, com relevo de baixa declividade e outra de maior declividade. Olha só que interessante. Tempo atrás eu falei, né, acho que no vídeo anterior, que uma das primeiras regiões do estado de São Paulo onde expandiu, né, a cana foi a região de Piracicaba. E Piracicaba e região é uma região cujo relevo é levemente acidentado com vários morros. Por conta da proibição da queima do canavial, isso aí da década passada, tornou-se inviável economicamente continuar plantando cana em regiões com declividade acima de 12%, tá? Olha só, declividade acima de 12%, a colheitadeira não chega. A colheitadeira de cana, ela colhe apenas declividade de até 12%. Acima de 12%, não chega a máquina, não pode queimar cana. Então, como é que faz? Vai recorrer a outras culturas agrícolas, plantar eucalipto, né? Porque a região de Piracicaba ela é fortemente industrializada. Algumas das indústrias Brasil afora necessitam de eucalipto para queimar nas caldeiras. Então, uma opção é essa. Ou, como já aconteceu também, a cana ser convertida em condomínios, bairros, distritos, no contexto aí da expansão urbana, né? Da expansão, do aumento da expansão dos perímetros urbanos, inclusive. Tá? Então, assim, a tendência da cana, como outras culturas agrícolas mecanizáveis, colheita mecanizável, é utilizar mais terrenos com menor declividade. As escolhas de localização não são as mais racionais, mas as mais eficientes do ponto de vista do capital. Quando eu falo eficiente, no sentido de lucratividade. Qual o conceito de mais racional? Mais perto do porto? Mais perto da cidade? Deve ser salientado, e às vezes, né, mais perto da usina. Imagina a situação, nunca vi, mas vamos supor uma usina sucroenergética rodeada de plantações de soja. Eu nunca vi, mas vamos supor. Deve ser salientado que na fase de desenvolvimento capitalista do tipo monopolista não existe mais nenhuma racionalidade interna do capital, dado que os preços não são dados, mas dependem da quantidade de produção com relação aos custos. A procura é estimulada pela própria empresa com o objetivo da empresa continuar tendo lucro mais mediado por outras exigências, volume de vendas, posição no mercado, interesse dos dirigentes, etc. Como falei anteriormente, ainda a produção de açúcar ela não é tão centralizada, mas está tendo uma tendência de centralização, né, de monopolização, mas também tem, como acontece com a soja, milho, por exemplo, a figura das cooperativas. Uma cooperativa, ela é responsável pela aquisição, armazenamento e comercialização, trade de algum produto agrícola, por exemplo, açúcar. Embora no Brasil, a meu ver, isso é mais visto nos grãos, soja e milho, onde já tem lá ó, a pessoa que colhe, comercializa, né, via cooperativa e recebe seus lucros, né, as suas sobras, né, enfim. Então, o que mais? Há também conflitos sérios, né, entre o fornecedor da matéria-prima com a fábrica. Você vê muito isso com laranja. Laranja, esse negócio é muito preocupante. Tá? Teve uns momentos no Brasil, principalmente em algumas regiões do estado de São Paulo, onde há uma grande produção de laranja como Araraquara e Matão, e que a produção caiu por conta dessa disputa entre produtor versus a fábrica, de que você produz suco de laranja para exportação, e que contribuiu para a quebra de alguns produtores de laranja. Então, por que não isso acontecer com a cana também? Pode ser que tenha acontecido pontualmente em algum lugar, tá? Posso me informar melhor sobre isso. Mas isso aí é algo que, se não acontece, pode acontecer, gerando até problemas no setor como um todo, tá? Mas, enfim, o que se observa muito também no setor da produção de açúcar é as usinas vendendo, né, por meio de trades ou enviando, por exemplo, o estado de São Paulo, enviando para armazéns, para empresas, né, que armazenam, pode ser próprias cooperativas para ser transportado via ferroviária ou rodoviária para o Porto de Santos, para exportação. A organização do território tem como finalidade tornar possível e mais fácil a extração de mais trabalho, mais valia. Tá? Isso aí não é apenas na cana. É,
quando fala na organização do território, na organização de todo o processo, né, no caso agrícola, industrial, né, mão de obra, né, concentrar mão de obra, enfim. O processo capitalista postula a concentração dos meios de produção e da força de trabalho, e a cidade tornou historicamente o sujeito pelo qual são medidas e controladas as transformações territoriais. Bom, hoje podemos dizer que sim, mas antigamente nem tanto. Porque hoje as grandes indústrias, elas não têm mais filas de trabalhadores. O trabalhador mora na cidade, consome na cidade, usa serviços públicos da cidade, e as tomadas de decisões, inclusive na região da fábrica dos canaviais, são tomadas aonde? Na cidade, em meio via poder executivo e legislativo, por exemplo. Tá? Então, as tomadas de decisões políticas e empresariais são nas cidades. Só que tem uma coisa, o que se observa muito é o quê? As usinas, elas estão instaladas em municípios, inclusive de população muito baixa. Tem um ponto que eu vou falar mais para frente, que é a questão da vulnerabilidade territorial. Como assim? A questão em que o que que acontece com a economia de uma cidade pequena, né? Estou referido às cidades pequenas. O que que acontece com a economia dessa cidade quando fecha uma fábrica? Aconteceu recentemente com a usina São Fernando em Dourados, mas Dourados é uma cidade de porte médio. Agora imagine se fosse uma usina São Fernando numa cidade pequena. O impacto seria devastador, visto que as pessoas teriam que procurar emprego em outras cidades, ou até mesmo mudar de cidade, a arrecadação de impostos cairia, né? Principalmente lá o imposto sobre serviços, imposto sobre serviços de qualquer natureza, enfim, né? Então, assim, tem a questão da vulnerabilidade, tá? Mas não apenas o setor da cana. Por exemplo, fechamento da Ford em Camaçari contribuiu para isso, né? Para mostrar quão vulnerável é, quão dependente é o poder público em relação à presença de uma fábrica, tá? Que setor secundário, indústria, ele arrecada bastante, muitos impostos, tá? Ele gera muitos empregos de qualidade, inclusive, tá? É, Então, assim, as tomadas de decisão, por exemplo, se for decisão política e até mesmo empresarial daquela fábrica, é na cidade. Mas se fala-se muito em tomadas de decisões em grandes centros, como, por exemplo, São Paulo, onde está a Bolsa de Valores, onde tem lá onde se toma, onde tem como é que se fala, né, comercialização, né, a compra e venda de açúcar, venda para o mercado mundial, a cotação, né, porque açúcar é uma commodity, e também onde estão as sedes de algumas empresas que detêm, né, o mercado também do processamento da cana, produção de açúcar, produção de etanol. Tá? Quando falo cidades, não é apenas São Paulo, mas vamos pensar, por exemplo, em Piracicaba, onde é a sede da Raízen, ou centros de porte médio como Ribeirão Preto, Campinas, e assim por diante. E também pensando também nos fornecedores. Então, uma coisa muito interessante, porque ao contrário de muitas indústrias, do setor sucroenergético, elas estão instaladas em quaisquer cidades, independente da população. Mas o que se observa também, né, o, é, o, a presença, por exemplo, de funcionários altamente qualificados que recebem salários maiores, morando não nas cidades, não nos municípios onde estão as fábricas, mas morando numa cidade, pelo menos de porte médio mais próxima. Então, vamos supor que uma usina esteja instalada no município cuja cidade, cujo distrito sede é pequeno. Ao invés de morar nesse distrito sede, vai morar na cidade onde tem serviços que na cidade pequena não tem. Vamos lá. Conflito capital-trabalho. Aí coloquei aqui, né, regime escravocrata, né, que era o primeiro forma de conflito capital-trabalho. Depois, trabalho manual no campo, na figura dos boias frias, uma grande concentração de pessoas apenas para fazer o serviço manual, que é desgastante, extenuante, que contribui inclusive com mortes, né? Devido ao aumento da participação da produção por produtividade, então as pessoas começaram a ganhar não por empreitada, mas por produtividade, e aí, né? Aumentou muito a produção, né? O volume cortado, mas também a exaustão também aumentou.
E em alguns casos trabalho análogo à escravidão, aquela questão da pessoa sempre ficar devendo, né? Ganha 10 e vai comprando itens de sobrevivência da própria empresa, gastando 20, né? Sempre gerando essa questão da eterna dependência, né? Muitas dessas pessoas, né, que trabalhavam ainda trabalham manualmente no campo, principalmente outras culturas agrícolas, e trabalham análogo à escravidão, são de pessoas que foram ludibriadas, pessoas que moravam em regiões, cidades assim, onde o emprego é praticamente inexistente, regiões muito pobres no Brasil, principalmente norte de Minas e Nordeste, estado do Maranhão, Piauí, por exemplo, onde se via muitas caravanas de ônibus indo para o interior de São Paulo para colher cana, embora em outras culturas agrícolas isso também aconteça, como por exemplo uva, maçã, etc. Mas por conta da colheita mecanizada isso diminuiu. Bom, então nesse segundo contexto, trabalho manual no campo e trabalho análogo à escravidão são principalmente de pessoas que moravam em outras regiões, em que trabalhavam por jornadas, assim, jornada não, desculpa, por períodos aí de meses, né? Sair lá, deixava suas famílias, aí trabalhavam, vamos supor, colheita da cana, 8, 9 meses ou mais, voltava para a terra natal, né? Levando dinheiro, levando produtos que foram adquiridos, né? Com o suor do trabalho, né? Levando, por exemplo, fogão, panelas, roupas, etc. A mecanização da colheita, né? Ela, ela absorveu um pouco desses funcionários provenientes do serviço mais braçal, né? Enfim. E aí na geografia econômica fala muito de ciclos, né? MDE, MD, MD, DMD, linha e tal. Então o que que acontece? O açúcar ele é produzido, ele é comercializado, né? Vamos supor, uma empresa, uma cooperativa, tal, enfim, compra o açúcar dessa indústria, depois ela vende, obviamente, o valor maior para o mercado internacional, absorvendo também custos aí de armazenamento, transporte, enfim. E só que muitas vezes quem que adquire esse açúcar da indústria, ele que detém o poder da regulação do seu mercado. Como assim? Se tiver, por exemplo, uma estrutura de armazenamento, se tiver uma estrutura eficiente assim de comunicação, embora tenha internet, nós sabemos assim as informações em tempo real, né? Ela pode dominar esse mercado, ele pode controlar esse mercado. Embora hajam influências externas que tornam isso impossível. Por exemplo, tem lá uma empresa que detém aí, que um dos que lidera o mercado de açúcar, né, não produzido, mas armazenando aquela história de comprar a um preço baixo e vender a um preço mais alto. Até chegar lá o governo da Índia e decretar subsídios ao açúcar produzido na Índia, e aí o que era lucro pode gerar até prejuízo. Tá? Então, o mercado do açúcar ele é dominado nas mãos de poucos países que são os maiores produtores e os maiores consumidores. Mais produtores, por exemplo, Brasil, Índia, Tailândia, e mais consumidores, China, né? Aí na literatura fala-se muito assim, China e União Europeia, como se a União Europeia fosse um país apenas, tá? E outra coisa muito importante, o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, mas devemos enfatizar que é o maior produtor de açúcar bruto. Então, assim, os países compradores desse açúcar, alguns deles têm grandes refinarias. Tem uma que é talvez a maior do mundo, que fica nos Emirados Árabes. Tá? Que ela pega, compra esse açúcar, refina. China, com certeza, não é muito diferente. O Brasil exporta açúcar bruto. Aí depois eu vou falar para vocês sobre a questão de polarização do açúcar, tal, que é algo muito específico. Limitação pela força produtiva, pelos ramos da produção ou pelo consumo. Como assim? No caso do açúcar, vamos dizer, no caso de muitos produtos, muitas commodities, as tomadas de decisões podem ser instantâneas, mas a adaptação do setor produtivo não. Como assim? A construção de uma fábrica demora anos. A implantação do setor produtivo de uma cultura agrícola demora anos também. No caso da cana, nem tanto, que você planta, você colhe no ano seguinte. Mas se fosse, por exemplo, uma fábrica de celulose com suas plantações de eucalipto, uma fábrica de grande porte demora alguns anos para construir, muitas vezes planta-se primeiro o eucalipto, porque demora 5 a 6 anos para colher, para estar no ponto de colheita, né? Então, pode ser que, por conta dessas grandes oscilações súbitas, né, dos mercados, né, das commodities, certamente que o setor produtivo não consegue acompanhar, tá?
Então, tem essa limitação, né, da força produtiva, às vezes falta de mão de obra qualificada, de espaço, às vezes conflitos com outras culturas agrícolas, enfim. Eu coloquei assim bem um pouquinho fora do contexto, tal da internalização de externalidades. Como assim? As fábricas elas tendem a internalizar as suas externalidades. Uma delas é a poluição. Então, assim, foram criados termos de ajustamento de conduta décadas anteriores, acordos, tal, para que as fábricas, a, as usinas, os empreendedores, né, os produtores de cana não mais queimem o canavial. Tem também a questão ambiental, de impacto mais global, mas pensando mais em um impacto mais local, tá? Por conta dos impactos negativos à saúde das pessoas, né? Matéria particulada, fumaça, etc. Claro que se tratando de energias renováveis, biomassa, não tem tantas externalidades quanto uma termoelétrica a carvão mineral, termoelétrica derivada de petróleo, a refinaria, enfim. Tá? Então, o setor que eu estou me referindo nesses vídeos, ele é muito mais, ele internalizou bastante nessas externalidades, né? Tem lá suas tecnologias ambientais, tal, tem lá os seus impactos ambientais positivos. Elementos pontiformes são fazendas, usinas, tal, e há relações entre elas, entre as fazendas e usinas, obviamente, e por que não entre fazendas e outras usinas? Por exemplo, vou fechar uma usina, uma fazenda vai fornecer cana para outra usina. Às vezes o mesmo grupo, às vezes não. Relações, o açúcar como uma commodity, açúcar é uma commodity, né, que é fortemente influenciada por questões políticas e questões setoriais também, né? Por exemplo, tem um incêndio no terminal de açúcar no Porto de Santos. A cotação vai lá para cima. Algum governo anuncia lá na Índia tal os subsídios aos produtores de cana. Aí o mercado também ele é fortemente influenciado, tá? Mas ainda não há produtos que substituam o açúcar, como ele é, principalmente como alimento, embora o açúcar também tenha suas aplicações fora o setor alimentício. Então, assim, ainda o açúcar ele não foi abalado, por exemplo, no mercado de adoçantes artificiais. Ainda não, né? Só que é influenciado, né, por interferências políticas, assim, de exportadores, podendo ter interferências políticas de importadores, como ainda existe, né, os subsídios que os grandes consumidores detêm sobre os mercados produtores locais. Por exemplo, União Europeia. Então, a União Europeia impõe subsídios aos produtores locais e também a ex-colônias, por exemplo, ex-colônias francesas, como a produção das Ilhas Reunião no Oceano Índico, algumas até ex-colônias também, e com isso prejudica, né, agrava o mercado, prejudicando, por exemplo, o Brasil, que atualmente detém o quê? A produção de menor custo do mundo. Tá? Açúcar como uma commodity. O mercado de etanol ele é fortemente influenciado pela cotação do petróleo, porque o etanol é concorrente da gasolina e também complementa, e energia elétrica comercializada em mercados diversos, que eu explico melhor depois. O açúcar e o tempo do mundo. É que assim, o açúcar é uma commodity, então o mercado de açúcar ele é fortemente influenciado pelo que acontece no governo, dentro do Palácio Presidencial da Índia, dentro das bolsas de valores, por exemplo, de Nova York, de Londres, de São Paulo, tá? E, e o tempo de resposta, claro que torna-se mais rápido, né? Em comparação às décadas, os períodos anteriores, né? Então ele está no seu tempo, assim, está no tempo do mundo, né? Em vez de ser do tempo local e do tempo regional. Relação de outros pontos com a valorização do espaço, infraestrutura e circulação, como já comentei antes, né, das estradas, né? Possibilidade, não estou dizendo que isso acontece, é uma possibilidade, porque às vezes uma indústria vai fazer barganha com uma empresa, tal, desde que vocês forneçam asfalto uma estrada, ele instale algumas benfeitorias, enfim, é uma relação de reciprocidade, né?
Quando se fala em circulação também, por exemplo, instalar uma indústria sucroenergética visando por venda de etanol, a própria usina é obrigada a fazer ou a concessionária de energia, né, de transmissão, fazer o ramal, ligando uma linha tronco até uma linha principal até a fábrica, né, que vai fornecer energia elétrica. Acúmulo de mercadorias, açúcar, etanol e energia elétrica. Há uma relação muito íntima entre o mercado de açúcar e o mercado de etanol. Por exemplo, se compensa se o preço do açúcar no mercado mundial tá bom, a produção de etanol diminui e vice-versa. E também, se a cotação do petróleo for muito alto, com certeza ó, a gasolina vai ficar mais caro, aí vai compensar produzir etanol. Tá? A energia elétrica é um produto à parte, né? Até então era um produto, digamos, marginal, assim, vende quando der, vende se sobrar. Agora não, né? Ao desenvolver a infraestrutura da fábrica, da usina de cana, juntamente com o projeto, os empreendedores eles já estão participando de leilões do mercado atacadista de energia, um mercado mais a longo prazo, e vencendo, eles permitem o quê? Ampliar o que já era para ter antes, né? Que é a caldeira e turbinas a vapor. Mas só que esses mercados, esses leilões, né, são leilões de longo prazo, então, se participar de um leilão com fornecimento de energia elétrica a partir de 3 anos, ótimo, né? Que vai ser mais ou menos o tempo da consolidação dessa indústria. Divisão internacional do trabalho, ele muda com o tempo? É complicado dizer porque nós estamos falando de um setor em que a matéria-prima e o produto final, quando falo produto final, açúcar bruto, é produzido no mesmo local. Agora, se está referindo a relação entre o local onde é produzido o açúcar bruto e o local onde é produzido o açúcar refinado, aí é como acontece com com as outras grandes empresas, com os outros grandes mercados mundo afora. Aquela velha dicotomia entre país produtor e país consumidor. País produtor, uma renda mais baixa, e país consumidor, uma renda mais alta. É o que acontece com o mercado da celulose. O Brasil já é o segundo maior produtor de celulose do mundo, mas está longe de ser o segundo maior produtor de papel. Tá? Então, assim, muda com o tempo? Não, a meu ver, não. Disputa entre o espaço e o mercado. Que eu falei até um tempo atrás aí que alguns carnavais surgiram onde se cultivava produtos alimentares locais. Aí é questão de renda, né? Só que o que aconteceu também? A cana em algumas regiões paulistas, alguns municípios paulistas, eles ocuparam espaços cultivos agrícolas, as criações de gado da agricultura de subsistência, e foram concentrando o que eram vários sítios, várias pequenas fazendas, virou uma fazenda grande. Houve uma alteração da paisagem, houve uma alteração significativa do espaço, alterou-se a dinâmica dos empregos, da circulação de pessoas e também dos fluxos de energia, de água e de elementos em geral, né? Fertilizantes, tecidos agrícolas, etc. Já tinha falado antes de formação socioespacial, né? A cada época teve uma formação, a meu ver, socioespacial um pouco diferente, temporalidades e periodização dos fenômenos. Bom, periodização dos fenômenos, né? Estamos no fenômeno da mecanização agrícola na cana, né? No caso, especialmente da colheita, não ainda da semeadura, o que gerou aí uma alteração dos fluxos de mão de obra, tá? Digamos, uma mão de obra mais local, onde a pessoa se fixa permanentemente no espaço próximo ao do trabalho, né? Quando falo fixar é morar, tá? Diminuindo a dependência de mão de obra externa, de outros estados, por exemplo, né? Isto é, a uma maior falei já, né? Uma maior fixação do colaborador no mercado regional, né? O conceito do prático inerte, né? Prático inerte vem de Sartre, e Rugosidades, Milton Santos, que o prático inerte, né? Aquela situação, né? Onde, no caso aqui da cana, se vê pouca presença do antigo. Então, assim, ainda se observa alguma coisa, isso, por exemplo, região de Campinas, onde tem usinas mais antigas, mas com o tempo as usinas foram se modernizando, ampliando, se modificando, até mesmo alguns locais,
o setor sucroenergético foi desguarnecido, foi descontinuado por conta da expansão das zonas urbanas, da construção da construção de outras indústrias, da inviabilidade econômica do setor sucroenergético nesses locais. Tá? Então, assim, pensa, por exemplo, numa estrada extremamente movimentada como a Anhanguera, como a Rodovia dos Bandeirantes, passando o caminho de cana. É um grande impacto para todos, né? Então, assim, é, a produção, ao contrário do Nordeste, que é algo mais tradicional, né? Boa parte do açúcar, do etanol, produzido atualmente, é produzido nas mesmas regiões como no passado. Então, assim, não houve tantas mudanças no Nordeste quanto na região Centro-Sul, tá? Então, assim, os espaços, em alguns casos, ainda são os mesmos no Nordeste, e já no estado de São Paulo houve mudanças significativas, mas não totais, a meu ver. E o conceito de rugosidades, né, que é aqui conceito geográfico sobre o que se tinha naquele local no passado e o que se tem hoje. Eu falei, por exemplo, cultivos alimentares, que agora estou dominado pela cana, aquela paisagem verde, mais ou menos o mesmo tom de verde, né? A centenas de metros de distância só vê cana, né? Um cultivo mais linear, plano possível, né? Às vezes se observa, né? Esconde, oculta desequilíbrios ambientais, né? Quando, por exemplo, planta cana até as margens dos rios, né? Agora nem tanto, né, por conta da necessidade da preservação das margens, tá, né, para diminuir o assoreamento. O que mais? Divisão social do trabalho, né, que é aquele contexto assim, indústria nas cidades e produção no campo, mas no caso do setor sucroenergético muda, de certa forma, que eu já tinha comentado antes, né? Aí tem outros conceitos, né? Circuito espacial produtivo. O circuito espacial produtivo, o que que é? Do caso do setor sucroenergético, é tudo que eu falei até agora. Deslocamento de cana a curtos trechos, né? Matéria-prima sendo deslocada a pequenos trechos, a curtas distâncias até a fábrica, ao contrário, por exemplo, do milho, que pode ser colhido no norte do Mato Grosso e ser industrializado na China. Então, o circuito espacial produtivo no Brasil, como é que se dá? Da cana, como é que é? Primeiro, a maior parte da cana é produzida, a maior parte do açúcar e etanol são produzidos na região centro-sul do Brasil, que vai do Mato Grosso, Goiás, Minas, Rio de Janeiro, passando por São Paulo, Mato Grosso do Sul e do até o Paraná. Digamos aí que mais de 90% da produção de cana, açúcar e etanol está nessa região. E os outros menos de 10%, zona da mata e agreste do Nordeste. Região entre o Rio Grande do Norte até Sergipe, talvez pegando Bahia. E aí a maior parte do açúcar produzido no Brasil vai para o mercado externo, então passa por rodovias, ferrovias e também armazenados em grandes armazéns e grandes terminais portuários. No caso do etanol, não. Quase todo o etanol ele é consumido internamente, né, em forma de etanol anidro, se você pede etanol no posto, não, desculpa, anidro se misturado a gasolina e hidratado se pedir etanol no posto, né? E dentro do circuito espacial produtivo também tem energia elétrica, que uma parte dela vai é inserida no Sistema Interligado Nacional. E aí, como falei antes, né, por conta do aumento da capacitação, do aumento da mecanização, da modernização dos processos agrícolas e industriais, a tendência é o quê? É as pessoas eles criar uma relação assim de intimidade maior com a cidade onde eles residem, isto é, residindo em caráter permanente, trazendo famílias, ao contrário do que era antigamente, que era por jornada, por empreitada. Então, o circuito espacial produtivo, ele visa o quê? Circulação de bens materiais, tá? Açúcar, energia elétrica, etanol. Ciclos de cooperação no espaço é algo mais imaterial. É a questão do trade, é a questão da negociação, da busca da valorização do produto, mesmo que imaterial. Vamos supor que uma empresa compra açúcar de uma indústria, ela visa especular. Então, compra esse açúcar, armazena e vende no momento de alta. Às vezes, uma outra empresa compra, só que o açúcar mantém-se no mesmo lugar. O produto não viaja. A viagem é apenas virtual. Isto é, passando nas mãos de uma pessoa para outra pessoa, para outra pessoa e assim por diante. Tá? O açúcar também ele pode ser especulado.
Aí também tem, né, o mercado no contexto do Renovabil, né, dos CBIOS, que aí é uma outra história também, vou contar depois. Aumento de fluxos materiais e imateriais, né? E imaterial é, no caso, especulação, é negociação, né? É o, é a troca de mãos, né? Do dinheiro e do produto final de mãos. Logística com manifestação hegemônica da circulação. Isso, por quê? Porque grandes setores produtivos, eles em determinadas situações eram responsáveis pela logística. Como assim pela logística? Pode ser que, não estou dizendo que é, mas vamos supor que o setor sucroenergético ele detém, mesmo que parcialmente, a concessão de uma rodovia ou ferrovia. Por exemplo, tem uma ferrovia que conecta o interior de São Paulo ao Porto de Santos, ao litoral paulista. Boa parte dessa ferrovia transporta o quê? Açúcar. E quem que investiu nessa empresa? O mercado produtivo do açúcar, isto é, grandes empresas que estão incluídas aí, grandes produtores de açúcar. E pelo fato, por exemplo, de um determinado setor ser o grande investidor de um meio de transporte, ela pode deter até o monopólio, a exclusividade, dando prioridade a esse produto frente aos demais. Vamos supor, no caso aí, um conjunto de empresas que mexe que produz açúcar, comercializa açúcar, elas detêm lá uma ferrovia. Elas podem manter a exclusividade do açúcar ou predominância do açúcar e na entre-safra da cana, ela procurar outros clientes de caráter temporário, até mesmo que comercializa produtos industrializados. Quer dizer, açúcar é produto industrializado, mas estou referido a máquinas, equipamentos, produtos containerizados. Pode ser, tá? Também podemos falar, né, que é muito falado nas aulas, né? Que um produto ele é produzido, distribuído, trocado e consumido, tá? Com açúcar não é diferente. Embora, né, pode mudar de mãos várias vezes, mesmo não necessitando se deslocar de um ponto a outro. Circuitos por ramos, por firmas e espacial também. Porque, assim, as indústrias de açúcar, também de etanol, elas, claro que elas se reúnem em forma de organizações, né? Elas têm uma certa cooperação entre elas, tá? Em busca de um bem comum. Da mesma forma que os produtores de cana muitas vezes se reúnem em organizações em busca de um bem comum, como, por exemplo, a valorização do seu próprio produto, e se tratando, por exemplo, de fornecedores independentes. Então, tem lá, seus fornecedores independentes fornecem para a usina, elas vão se manifestar em caso de a usina oferecer valores muito baixos para o produtor de cana, tá? Aí, quando fala circuitos por firmas, né, como falei antes, está aumentando a concentração da produção de cana em determinadas empresas, em empresas maiores e números menores, tá? E quando fala circuitos espaciais também, há uma certa homogeneização, ou desculpa, uma maior concentração da produção em poucas regiões. Por isso que eu falei, a maior parte da produção da cana no Brasil está apenas no estado de São Paulo. Então, se observa regiões que são assim, onde a cana é algo muito importante, tanto produzida quanto industrializada, mas vamos pensar, por exemplo, alguns municípios onde o setor industrial associado à cana é muito importante, como no caso da cidade de Sertãozinho, que tem várias empresas que fornecem caldeiras, turbinas a vapor, como por exemplo a TGM, e também fornecedores de serviços voltados ao setor sucroenergético. Por exemplo, tem até uma empresa que comercializava o serviço de convênio médico, chamado São Francisco, que foi criada em Ribeirão Preto e depois expandiu para os outros lugares no Brasil, mas foi criado pensando no atendimento aos funcionários do setor sucroenergético, depois expandiu. Então, cadeia produtiva, eu falei pontualmente, né, de diversas formas, não necessariamente usando essa expressão, né, cadeia produtiva da cana, né, cana sucroenergética, tá? Esqueci de falar, né? Internacionalização do capital, né? Presença cada vez maior, né? Como qualquer outro setor produtivo, do capital estrangeiro, tá? Até mesmo de empresas cujas sedes
nem sempre condizem com os grandes produtores ou grandes consumidores, tá? Por exemplo, a Ipasa, que é uma empresa que no nome está Paraguai, na indústria paraguaia de alcoóis S.A., ela foi criada usando capital estrangeiro, não sei se é das Ilhas Bahamas, de um dos países do Caribe, tá? Até onde eu sei. Cluster, o que significa cluster? É o local onde está concentrada uma determinada atividade econômica, né? Eu ouvi-se muito assim, cidade tal, capital de alguma coisa. Mas, por exemplo, o cluster que tem sertãozinho, né, de fornecedores de soluções voltadas ao setor sucroenergético, que é o cluster mais nacional nesse ponto. Piracicaba não é muito diferente, mas podemos ver que também clusters locais, regionais, onde atende-se apenas algumas indústrias de uma determinada região, preferencialmente indústrias do mesmo setor. Por exemplo, Mato Grosso do Sul tem lá 21 usinas, 25 usinas, mais ou menos, pode se considerar Dourados como cluster estadual, né, desse setor, né, que fornece, né, equipamentos, soluções para usinas desse estado. E em casos mais extremos, recorre a Sertãozinho, por exemplo. Aí tem alguns conceitos que eu já tinha comentado antes, né? Divisão espacial do trabalho, territorial do trabalho, né? Muito comum aí na geografia. Desenvolvimento regional e vulnerabilidade territorial, eu já tinha falado antes, né? Imagina uma empresa fechar, o impacto que vai causar na sociedade. Quando se fala de solidariedades, né? Aquela cooperação entre fornecedores de cana em forma de organizações para defender o bem comum, com indústrias não é diferente, tá? Ou até mesmo solidariedades entre todos os agentes, né, até o nome bonito, stakeholders, né, entre os agentes, né, das tomadas de decisão do setor agrícola, industrial, político, econômico, para defender, por exemplo, o mercado nacional, protestar contra a Índia, contra a Tailândia, na Organização Mundial do Comércio, por exemplo, tá? Aí tá, divisão territorial do trabalho. Aí tem três termos, organizacional, onde tem lá grupos empresariais e suas filiais. Por exemplo, a Raizen com matriz lá em Piracicaba, tomando decisões que devem ser assimiladas pelas filiais que estão no Brasil inteiro. Ou como existe, né, mais específico, por exemplo, tem lá o setor de manutenção, lá um engenheiro que sai lá de Piracicaba e vai para Carapó, por exemplo, uma manutenção ou para um treinamento, né? Divisão orgânica, eventuais cooperações entre usinas, entre produtores de cana, entre agentes que estão no mesmo patamar, né? Como falei, e homólogo, união entre várias usinas com os mesmos objetivos, tá? Então, vou dar um exemplo. Embora acho que homólogo é um pouquinho mais difícil de explicar, a meu ver, né? Mas dando exemplo, uma usina que tem lá o excedente de bagaço, podendo vender ou até mesmo doar para uma usina que fica a alguns quilômetros de distância. Mas se doa bagaço para outro queimar para gerar energia, dependendo, né, se o custo logístico for relativamente grande e aí bagaço é um volume enorme, não tem como enterrar ou queimar por queimar, né? Não pode, é proibido por lei. Legislação ambiental proíbe tacar fogo no bagaço, a não ser que seja controlado dentro de uma caldeira, né? Regulação do Estado é um mercado, assim, a meu ver, bastante desregulado, tá? No caso do açúcar, mas já teve lá os seus momentos aí de posicionamento mais assertivo do poder público. Até falei agora há pouco lá de Rio Verde, Jales, Rio Verde, Goiás, Jales, Estado de São Paulo, onde houve limitações da introdução da cana, né? Tomadas de decisões locais diferentes, né? Aí tem os nomes até aliação, ações alienígenas, às vezes uma decisão tomada em outro país, tal, que vai influir na preservação dos empregos, na manutenção, né, das atividades de uma indústria, por exemplo, né? Eu vou terminar por aqui, né? Acho que eu falei demais aqui algumas referências, né, desses termos, esses assuntos abordados nesse vídeo, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar de aspectos mais técnicos de engenharia, agronomia e economia em si, tá? Do setor sucroenergético. É isso então, até o próximo vídeo.